Olá, professor. Gostaria de saber sua opinião sobre a Biblioteca Basílica de São Pedro, dessa Biblioteca da Basílica de São Pedro no Vaticano. Há muitas teorias sobre livros secretos e que lá guardam todas as cartas enviadas pelo papado e que existem muitos segredos sobre a Igreja. Você acha que esses livros, sendo expostos, mudariam a visão das pessoas sobre a Igreja? Tá, vamos por partes. Há livros secretos na Biblioteca do Vaticano? Há livros que não estão. Há documentos que não estão disponíveis para o público na Biblioteca do Vaticano, como existem documentos que não estão disponíveis para o público na minha biblioteca, né? A Biblioteca do Vaticano não é uma biblioteca pública, ainda que grande parte do seu acervo seja público. E grande parte do acervo da Biblioteca do Vaticano também são textos que não foram ainda catalogados e devidamente estudados. Então tem coisas que estão lá, como em vários acervos pelo mundo, né? Coisas que estão lá que nem as pessoas que são os donos dos documentos sabem exatamente o que diz aquele documento, porque não é só você pegar, igual eu pego um bilhete que minha esposa me passou e eu consigo ler facilmente. Muitos documentos ali que estão em grandes bibliotecas pelo mundo estão, às vezes, numa língua mais difícil que exige um especialista naquela língua para ler, ou são de um contexto, ou estão num tipo de escrita que exige um treinamento em paleografia para que aquele documento seja lido. Então, assim, há um trabalho enorme para você tornar um texto legível. As pessoas às vezes esquecem desse ponto, né? Então, primeiro tem esse detalhe. Segundo, o volume de documentos que tem lá é muito grande, consequentemente, a classificação do acervo é difícil de fazer. Terceiro, o fato de ter documentos secretos no Vaticano significa que estão querendo esconder algo de você? Pode ser, pode não ser. Pode não ser, porque, como eu disse, nem os próprios bibliotecários ali às vezes têm total dimensão do que tem ali. E pode ser porque a gente sabe que documentos mais complicados, por exemplo, acerca do caso Galileu e acerca do caso Giordano Bruno, foram muito tardiamente publicizados, trazidos a público. Então, parece ter havido uma certa má vontade, no mínimo, do Vaticano e dos responsáveis ali pelo acervo do Vaticano de trazer esses documentos a público. Mas foram trazidos. E sobre isso também eu volto a dizer o que eu disse mais no início da live. No escuro a gente enxerga demais. Então, se tem documentos que o Vaticano não mostra, a gente já começa a especular infinitas coisas sobre o que o Vaticano está guardando de nós, né? O que o Vaticano não quer que a gente saiba. Então, infinitas conspirações sem base em absolutamente nada surgem a partir disso. E sobre a questão de se os livros que estão expostos no Vaticano mudariam a visão de pessoas sobre a Igreja, se o acervo do Vaticano fosse trazido ao público completamente e tivesse documentos lá muito prejudiciais à Igreja, isso mudaria a visão das pessoas acerca da Igreja? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica existe há milênios e ela passou por tanta exposição de coisas muito comprometedoras para compreensões da tradição católica anterior e que foram ou ignoradas ou conciliadas com a tradição. Então, quando descobriram, por exemplo, a tabuinha do Gilgamesh, no século XIX, e lá tinha falando sobre um dilúvio e um tal de Utnapishtim que foi alertado por Enki a entrar numa grande embarcação e preservar a semente de toda a vida nela e aguardar o dilúvio passar e depois soltar 3 pássaros e quando o terceiro não volta, ele desce e oferece um sacrifício. Isso poderia ser absolutamente desastroso para a compreensão do dilúvio bíblico. Ah, então peraí, será que essa história foi copiada de povos mais antigos? Esse tipo de informação hoje está público. A Igreja Católica se tornou menos forte por causa disso? Alguns católicos hoje fazem uma leitura disso. Ah, bom, o dilúvio de fato é mitológico. Muitos católicos encaram dessa forma, o dilúvio é mitológico. Só que o dilúvio, por meio de um mito, comunica verdades teológicas importantes. Esse é um posicionamento. Outro posicionamento é você pega esse texto muito mais antigo materialmente do que a gente tem na Bíblia e fala assim, que na verdade eles copiaram a verdadeira tradição que a Bíblia preserva melhor. Com base em quê? Nada. Mas é uma possibilidade de argumentação. É impossível que esse seja o caso? Não. E para muitas pessoas basta a coisa não ser impossível. Se você fala assim, não é impossível isso, a pessoa, beleza, então eu vou apostar dentro do 0,0000001%. Ok. Outras coisas, né? A questão dos evangelhos que a gente está falando. A crítica textual demonstrando com argumentos fortíssimos que os evangelhos têm uma dependência textual entre eles, o que prejudica a atribuição tradicional dos textos. O protestantismo deixou de existir?
os vários protestantismos, os vários catolicismos deixaram de existir? Católicos e protestantes aprendem sobre o problema sinótico hoje em seminários e seguem sua vida normalmente. Então, assim, as religiões têm uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação que não deve ser subestimada. Então, ainda que a gente encontrasse, sei lá, manuscritos falando que Jesus se casou com Maria Madalena e teve vários filhos, e esses filhos se tornaram reis na região da França, e isso foi. Enfim, se a gente encontrar documentação sobre isso, acha que a igreja vai acabar? Não. Ou as pessoas vão se importar zero, para não precisar fazer nenhuma metáfora relacionada ao sistema digestivo humano, e vulgarizar aqui a live, né? Mas vão não se importar com o assunto, ou vão acomodar aquilo interpretativamente dentro da sua tradição, ou vão questionar a autenticidade dos documentos. Vão falar assim, esses manuscritos foram forjados, ou esses manuscritos existem, mas foram produzidos por um grupo que estava querendo difamar a ortodoxia, foi produzido por um grupo herético, e por aí vai. Então, assim, as religiões têm uma capacidade de adaptação e de receber pancadas enorme. Não por acaso resistem por tanto tempo. Por quê? Porque elas permanecem iguais? Não, elas mudam, se acomodam, se aclimatam, se harmonizam com novos dados, informações, interpretações, realidades, se apresentam como sendo o que sempre foram, né? Então é isso. E aí eu volto até um tema que eu falei lá no vídeo sobre o fato do evangelho, os manuscritos mais antigos do Evangelho de João não conterem a passagem da mulher adúltera. O último vídeo que eu postei no canal principal aqui, né? Lá eu falo no finalzinho o seguinte, que há uma quantidade de informações gigantesca disponível e que em muitos pontos acaba se chocando com certos dogmas tradicionais, de vertentes mais conservadoras das várias religiões cristãs, até judaicas, né? E que o Vaticano não está escondendo. Ninguém está escondendo. Né? Os bilionários não estão escondendo, os Rockefeller não estão escondendo esses textos. Muitos desses textos estão aqui na biblioteca, que eu comprei em sebos, que eu comprei na Amazon, que eu comprei em livrarias. E eu vou no shopping e compro um livro como, por exemplo, As Origens da Torá, né, do Finkelstein, do Thomas Homer. É um livro sobre descobertas arqueológicas que põe em xeque muitos dogmas, muitas crenças tradicionais cristãs e judaicas, do ponto de vista factual, né? De, sei lá, de Abraão ter existido ou coisa do tipo, do dilúvio ter acontecido, dos autores da Bíblia serem de fato quem está o título assinado lá no texto. Você vai em qualquer livraria, você compra isso aqui, publicado pela editora Vozes, que é uma editora católica. Então, assim, ninguém está escondendo isso aqui de ninguém, mas as pessoas não têm acesso, né? Não chega. São livros pouco comprados, as pessoas têm pouco interesse em ler. Em resumo, para que as pessoas não saibam de coisas que poderiam ser impactantes para a sua crença, em qualquer assunto, inclusive, não só em religião, mas para que as pessoas não saibam de coisas que impactariam as suas crenças, você não precisa de ninguém escondendo essas informações. A pessoa por si mesmo vai ignorar em grande parte as informações. Não vai buscar estudar esses assuntos. Se for estudar esse assunto, vai buscar as fontes de autores que são mais convenientes para a opinião que ela tem, e por aí vai.